Logicamente que ali é uma briga, né? Interna. Interna, mas assim, qual que é o ponto ali? Né? Ele tá no Getsemane, que o Vilar tá citando é quando Jesus tá no Getsemane antes de ser crucificado, né? É. Então ele vai passar pela cruz, do nível de peso que ele tá carregando. E muita gente olha para aquilo ali pensando assim só, ele tava com muito medo e tal dos flagelos. Queria ser espancado e tal. E com certeza isso. É. Meu Deus do céu, aquela tortura que ele sofreu, né? Quando a gente assiste Paixão de Tá Cristo, louco, não dá pra assistir com as crianças. Mas eu acredito que tem algo a mais ali, que é ele ia experimentar algo que ninguém experimentou. Porque se você pensar, depois dos discípulos, morreram vários deles torturados. Tem discípulo que morreu comido por leão, tem discípulo que foi amarrado em boi e o boi descia escadaria. Cara. Tem discípulo que foi queimado vivo, tem discípulo que foi crucificado. E vários dos relatos, eles morriam cantando. Aí você fala, peraí, como é que o mestre está nessa agonia e o discípulo morreu cantando? Os discípulos eram mais fortes que o mestre? Não. É que ele ia experimentar algo que nenhum discípulo ia experimentar. Entendeu? De Deus encarnado. Você está falando de alguém que faz parte, que fazia e faz parte eternamente da Trindade. Ele nunca tinha experimentado o que é estar separado do Pai. É. Essa é a maior agonia. Porque quando a gente fala de qual seria a maior tortura? Cara, ser separado de Deus. E ele foi experimentar isso. Então ele declara Salmo 22, né, na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Aquele era o ponto. Muito mais até do que a dor física, que lógico, fazia parte de tudo isso. Né? Não tem um outro jeito, pai, a não ser eu ficar sem você. Só que ali é muito lindo, né? Porque ele aceita gritar Deus meu, para hoje nós podemos gritar Pai nosso, Pai nosso. Né? Ele estava se fazendo órfão ali, para que o Pai pudesse adotar todos nós. Né? Shalom, queridos, mais aqui, reagindo na palavra. Douglas Gonçalves ele vai falar sobre aquela passagem onde o mestre lhe pede para passar o cálice. Pai, se possível for, passe esse cálice. Segundo o que você viu aí, ele citou que Jesus estaria experimentando algo diferente que ninguém experimentou. Por esse motivo, os discípulos, eles morreram cantando, mas Jesus teve agonia. Mas teve algo especial, segundo Douglas Gonçalves, que seria a ausência do Pai, uma vez que ele sempre esteve junto, uma vez que os três, tanto o Pai como o Espírito Santo, como ele, são um. Então ele ali naquele momento estaria ausente. Bom, vamos entender, segundo a passagem, porque aqui se encontra no Getsemane, que todos nós sabemos que era no Monte das Oliveiras, próximo a Jerusalém, onde Jesus costumava estar orando com seus discípulos naquele local. Essa passagem, no qual foi ali citada por Douglas Gonçalves, não falando a base bíblica, ela se encontra em Mateus capítulo 26, verso 39, Marcos no seu capítulo 14, verso 36 e Lucas no seu capítulo 22 e 42. Vamos ler. Eu aqui vou citar algumas situações e você, eu peço que você comente, eu peço que você possa me ajudar a reagir a esse vídeo. A palavra diz, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Bom, queridos, nós estamos vendo aqui a natureza humana de Jesus falando numa oração de forma humilde e pedindo algo ao Pai. Ele, como humano, ele experimentou agonia, ele experimentou medo, ele experimentou aflição, angústia. Então, mas ele aqui está pedindo pela vontade do Pai. Então, essa declaração de Jesus não era insensível à dor e ao sofrimento. Ele sentiu a realidade do que estava por vir. Ele sabia e ele sentiu na sua carne, na sua pele, o que estava por vir, tanto que ele chorou em lágrimas de sangue. Bom, queridos, nós não podemos aqui também deixar de falar que também está intrínseco a submissão à vontade de Deus, a natureza humana de Jesus, a missão que ele tinha, que não era uma missão qualquer, mas era a missão redentora, que ele estava ciente de que ele tinha uma essência de redenção. Ele estava ali para redimir a criação. Então, queridos, a submissão de Jesus era o ponto focal, o ponto central para o propósito para todos os que estavam ali perdidos.
e que através daquele ato salvífico seria ali, com certeza, transformado por Jesus. Essa oração de Jesus, ela nos traz um exemplo de submissão à vontade de Deus, um exemplo de que somos humanos, um exemplo de que nós temos sempre que colocar diante de Deus, mesmo quando estamos em angústias, em problemas, sabendo que Ele pode resolver, sabendo que, ainda assim, que tenhamos em nosso coração de que algo não venha acontecer, mas que seja segundo a vontade do Pai. Mas eu gostaria que vocês passassem para mim o que você acha que está acontecendo aqui. É muito importante nós falarmos, porque nesses livros sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, eles mostram ali aquele momento sublime onde Jesus está fazendo essa oração. Então, queridos, esse evento acontece logo depois da ceia, que foi o último encontro de Jesus com seus discípulos, e é durante a noite antes que ele seja entregue e seja também crucificado. Então, não era qualquer momento em que Jesus estava fazendo essa oração. Ele estava fazendo essa oração, primeiro, no momento em que ele tinha acabado de comungar, de ter uma comunhão com os discípulos que ele tinha separado. Lá mesmo ele tinha identificado quem era o seu traidor, e ali mesmo ele já sabia que aquele traidor traria pessoas para buscá-lo. Então ele estava ali em oração, sentindo o momento em que ele seria não somente traído, como também se entregaria para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E é por isso que eu preciso de você. O que você acha sobre a declaração do Douglas Gonçalves? Foi a ausência da presença de Deus e por isso que ele declarou lá na cruz, Pai meu, por que me desamparaste, falando com o Pai? Será que esse foi a maior dor que Jesus teve a respeito para ele poder pedir que o cálice fosse passado dele? Será que era isso que Jesus estava declarando? Será que era porque ele estava experimentando algo que ninguém experimentou? Será que essa é a palavra certa ou será que essa é a interpretação que nós podemos entender como a melhor interpretação exegética da Bíblia? Eu gostaria que você me ajudasse. Grandes estudantes da Bíblia, pessoas que amam a palavra de Deus, comente aqui, coloquem aqui o que você acha. Eu peço muito, porque nós estamos aqui para reagir, reagindo na palavra. E eu espero você até o próximo encontro. A paz.